Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje aqui comigo, Luiz Gonzaga Lopes. E aí, Luiz? Eu falei que eu ia virar mais habituê aqui, Gonzaga, né? Gonzaga, mas a galera... Eu falei que ia ficar mais habituê porque eu consumo muito o C-Pop e aí como fã, assim, me deram essa oportunidade de participar. Legítimo representante do Variedades, né? Eu e o Márcio só nos metemos, né? Hoje o Gonzaga tá aqui porque a gente vai falar de Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, que está chegando aos cinemas essa semana. O Gonzaga também vai ter a oportunidade única de ir no show hoje, né? Sim. A gente está gravando na quarta-feira e deu essa coincidência do filme estrear oficialmente. Eu não sei se ele já está com sessões de pré-estreia. Eu sei que tem sessões de pré-estreia hoje, tem né? na quarta-feira. Então quem ouvir ainda na quarta-feira dá para catar alguma sessão de pré-estreia. Ele entra em circuito a partir de amanhã, 1º de maio. Como eu disse, é uma cinebiografia da carreira do Ney Matogrosso toda, basicamente, né? Não é aquela cinebiografia que se dedica a um período específico, né? Ele pega desde a infância até os dias atuais, com uma pegadinha que a gente vai deixar pro final lá, dirigido pelo Esmir Filho, né? Que a gente estava discutindo aqui qual era o currículo dele. Do que eu vi, assim, que eu lembro mais, é aquele curta do Tapa na Pantera, né? Sim. Que viralizou na época, acho que era não sei se eram os primórdios da internet, mas tinha pouco meme na época. Eu acho que fora o meme foi um dos primeiros memes, né? Meme do choque do nosso companheiro da rádio ali. Enfim. Não, o que eu ia te dizer é que nós estávamos numa discussão aqui de bastidores. O Esmir Filho também tem muita ligação com o mundo do teatro, isso eu sabia. E eu estava aqui numa discussão com o Carlos se ele teria dirigido o Estamira, que é do Marcos Prado, com produção de José Padilha, mas ele é um dos criadores do texto que fala daquela catadora, da Estamira lá no Jardim Gramacho, toda uma história que depois o Vicky Muniz fez uma obra baseada nessa questão da Estamira e do Jardim Gramacho. Mas por quê? Porque o Esmir, ele é, segundo agora ali, e já começando, ele é um cara de muito detalhe, de muitas histórias, por exemplo, do Ney, questões de rótulos, assim, por exemplo, a Estamira, no caso da peça, é uma catadora, mas que tira o rótulo e vai na pessoa. E eu acho que a escolha, ele fazer o filme e colocar o jesuíta, cria um arco de... vamos passar pelo rótulo. O Ney era isso ou era aquilo? O Ney faz isso ou faz aquilo? Eu acho que ele conseguiu deixar a discussão, ninguém está preocupado em dizer, tá, mas o Ney começou com homem e depois não sei o que com mulher. Não, ninguém está preocupado com isso. É bom até porque, já aproveitando o gancho, o Gonzaga falou no jesuíta, quem interpreta o Ney Matogrosso nesse filme é o Jesuíta Barbosa, né? Que tem um currículo extenso aí, fez no cinema, acho que, sei lá, Praia do Futuro, mas ele talvez seja mais conhecido do público, do grande público, pelo né? Pantanal, né? Ele fez o Jove há pouco tempo atrás, então é uma cara bem conhecida, e que no filme impressiona, né? Porque ele tá meio que nem Matogrosso mesmo, não a voz em todos os momentos, porque ali é dublado pelo próprio Ney, né? Então... Ele tinha feito, Carlinhos, eu não lembro o nome agora, eu não pesquisei. Ele tinha feito uma série que o Fábio Assunção era pai dele e ele era ele fazia um show de revista, uma coisa de se transformar, de se travestir para se apresentar em cena. Então ele tinha esse tipo de coisa, de enfrentamento do pai com uma postura assim, pelo menos eu não me lembro a série, mas é uma série da Globo de uns 10 anos atrás, assim, era uma série que passava às 10 horas e só para te dizer que esse background, por exemplo, de ir num personagem mais complexo, no caso do Ney, assim, não é novidade para ele. Não é novidade para ele. E realmente, uma coisa que nós conversamos antes, assim, o início do filme parece que ele vai exagerar. Nós conversamos até no pós-filme que ele vai exagerar naquele jeito do Ney. O dentinho tá separadinho não, e ele vai fazer o olhão e vai fazer aquele... Não, foi só no início, né?
Completando aqui, só para antes da gente entrar propriamente na discussão, quem são outros personagens? O Rômulo Braga faz o pai dele, né, que é uma figura bem importante no filme. A Hermila Guedes faz a mãe. O Júlio Reis interpreta o Cazuza, que não deixa de ser uma correção histórica, né, porque o Ney... Eu não lembro se aparece, mas se aparece, não com a devida importância na cinebiografia do Cazuza, né? Não, aqui aparece essa justiça está feita. E o Bruno Montaleone faz o Marco, que era o companheiro do marido, o companheiro do Ney. Tem outros personagens também. O André Dali faz o Gonzaguinha, mas é uma participação pequena bem também, pequena, né? Ali. O núcleo principal é esse aí. Bom, propriamente falando, eu nem sei se a gente chamou trilha para começar, não sei se já nos passamos ou não. Por via das dúvidas, vamos chamar a trilha e daí a gente começa a discussão. Buenas, como a gente estava discutindo aqui, é um filme que ele pega todo o período, desde a infância do Ney ali, quando ele... Pode causar uma certa estranheza ali, as primeiras cenas é ele menino numa mata e tal. Isso faz mais sentido daqui a pouco. Mas ele pega basicamente assim da infância, que era uma infância dura, assim, que o pai não... Já via trejeitos nele ali, dizia, não, filho meu tem que ser homem, filho meu não vai ser artista. Aí a partir do momento em que ele sai de casa / é expulso de casa, ali fica a gosto de quem quiser interpretar. Tem uma carreira militar ali, né? Ele serve na aeronáutica. Começa já a não se descobrir, mas se libertar um pouco mais. Vai para o Rio. Começa assim se encontrar mais como artista. Inicialmente ele queria ser ator e tal, mas aí, cara, com essa voz que tu tem, né, com esse teu talento, começa a cantar, começa a carreira nos Secos Molhados, carreira solo, o relacionamento com o Cazuza. O filme pega bem ali aquele período ali, anos 80, anos 90, que é a epidemia aquele período em que a AIDS era uma sentença de morte. Sim, praticamente. E ele acaba, acho que logo depois dali, né? Então, não sei se tu quer fazer uma discussão em ordem cronológica do filme ou se vamos falando e destacando. Eu ia entrar assim, por exemplo, eu tenho a contribuição que tu falaste que eu vou no show, né? Eu tenho, acho que desde os Inclassificáveis pra cá, foram 4 shows diferentes, eu tô esquecendo de um deles, mas foram 4 shows diferentes dele. No Inclassificáveis ele tava ali na linha era 2007, 2008, então ele tava na linha... dos 70, por volta dos 70 ali, de 68, 70, e tá com 83, 83, né? Esses 4 shows, que é o Inclassificáveis mais um, que eu não tô lembrando o nome agora, busquei aqui, o Atento aos Sinais e o Bloco na Rua, agora já fui em todos, ele não perdeu quase nada da vitalidade, essa vitalidade que transforma ele numa pessoa com 83 anos, parecendo ter 60, exato, né? Uma coisa assim. E eu acho que essa coisa da vida dele, de como ele levou a vida. Por exemplo, a gente, para não ser anacrônico, tu falou, começamos no início, mas... Cara, esse negócio dele da natureza, tipo bicho, todos os shows dele tem sons de bichos, tem algumas coisas como se fosse cipós, mas são cortinas. Ele participa da parte de cenografia, da parte de construção. Normalmente tem um cenógrafo, tem um iluminador, mas ele participa. Figurinos, ele participa ativamente. Às figurinos vezes... são parte muito importante ao longo da carreira, né? Exato. E aí eu queria entrar nisso do Ney ser um cara... Por que a gente admira ele assim? Por causa dele canta bem, a voz é boa, rebolada. Não, a atitude dele, sempre as falas dele sempre foram muito coerentes e ele não passou por nada que, por exemplo, a Elis, o Simonal passaram. A Elis era uma grande artista, mas passou por essa coisa. Ela tá com pelego para os militares, o Simonal também. Tem uma parte que aborda essa questão da ditadura militar aí no filme, 2, na verdade, né? Uma menos explícita, que é o pai dele é um militar e ali tá em 70
67, eu acho, nessa parte do filme. Final dos 60, E o pai diz assim, não, eu vou me aposentar, eu pedi para ir para reserva porque eu não concordo com algumas coisas que estão acontecendo aí. E depois tem um momento que é risível, né, como é para ser, em que os censores entram, chegam nele ali depois do show, tipo, não, tu rebola demais, isso é libidinoso, e o cara diz, não, mas... E aí os caras veem que, tipo assim, ele não vai voltar atrás, assim. Primeiro que os caras chegam... Censores negociando, faz isso, não faz aquilo. Eles chegam e o Ney já se vira nu, assim, e já deixa os caras completamente desconcertados, assim. Tipo, os caras não sabem lidar com outro homem nu na sala, assim. E aí os caras tentam fazer uma negociação. Dizem, não, mas tu rebola muito. Quantas vezes tu rebolas? Sei lá, 6. Ah, então rebola 3. Tipo assim, para fazer de conta que eu mandei... É spoiler, mas não entrega o filme. Não. Esse filme aqui a gente vai falar algumas coisas... Mas todo mundo... Vida real, vida né? Real, não chega a ser exatamente spoiler. Então, assim, tem essa parte política também, ainda que não é uma camada menor no filme, mas tá lá, né? Sim, e vamos voltar de novo numa coisa que os amigos falavam pro Ney, e eu acho, de novo, dentro dessa construção de personalidade, Ney, como tu é corajoso, porque todas as coisas que ele fazia, mostra no filme, as pessoas sabem, quando ele começou no Secos, que ele começou, ele primeiro se maquiou e fez todos os trejeitos e os figurinos, e os caras da banda, os outros dois, o Gerson e o João ficaram normais. E aí os caras... De certa forma até meio reticentes, né? Reticentes. Tipo, precisa. Sim, e aí tinha essa pressão. Mas ele levou adiante essa arte e essa questão dele, levou adiante contra tudo e contra todos. E sabendo que podia se dar mal também. E assim, a gente perde um pouco da noção de tempo, né? Fazer isso em 2020... já pode te trazer alguns problemas, né? Até porque nos últimos 10 anos a gente deu alguns passos para trás nesse sentido de conservadorismo, né? Mas tu fazer isso nos anos 70 era outra parada, né? Ainda mais em meio a uma ditadura. Então, assim, era corajoso mesmo, né? Sim. Mas, assim, queria começar a discutir algumas coisas especificamente do filme. Queria discutir contigo primeiro o seguinte... E aqui não é uma crítica, porque acho que depois a gente dá as notas, mas acho que nós dois gostamos do filme, sim, né? Sim, de uma maneira geral. De qualquer forma, acho que é importante destacar o seguinte: ele não é um filme chapa branca, não, mas ele também não é um filme crítico, né? Uhum. Não tem nada crítico na carreira do Ney mostrado, pelo menos no filme, tirando algum detalhezinho que outro, né? Mas de forma geral... talvez uma coisa que, como essa história, a gente sabe que o Ney participou de alguma forma, né, do filme, sabedor de tudo, mas, por exemplo, eu acho que talvez uma coisa que desabonaria é ele querer ser bicho solto, querer ter relaciono multi-amor, pan-amor, como se ser. E quando ele estava com o Cazuza, ele chegou a ter um negocinho de posse, assim. Isso eu acho que é uma visão crítica, porque o Ney poderia... meio que o contrário, né? Tipo, não, vai lá, quer ficar com o Marco, pode ficar. Isso, exatamente. Mas ele tinha, pelo menos no filme e na vida real, nos depoimentos que se diz, ele tinha. O Cazuza foi um cara que, quando os dois chegaram, o Ney balançou o mundo dele, porque o Cazuza era como se ele fosse mais jovem, né? Então, bateu aquela coisa. E assim, o filme é compreensível, né? Porque é um retrato que tu vai falar ali, o filme tem 2 horas e 10, né? Tu tem que comprimir algumas coisas. Talvez, eu não sei se o filme dá a dimensão para quem não sabe que aquele relacionamento foi um pouco menos breve do que talvez pareça no filme, né? Exatamente. Não foi assim uma ficada em uns 2, 3 dias, né? Eles tiveram um relacionamento de uns bons meses, né? Sim, exatamente. Mas assim, acho que o filme consegue retratar a relação dos dois, assim, que é um momento mais carnal, por assim dizer, e depois um relacionamento que ficou entre os dois, uma relação de carinho que permaneceu entre os dois mesmo após isso, né? Acho que isso o filme consegue contar bem, né? E tanto que eu acho uma coisa legal do filme, sem querer dar spoiler, mas contando um pouco assim,
Eu achei até que ia aparecer o contrário. Eu achei que ia mostrar a doença com o Cazuza e não a doença com o Marco, com o companheiro. Mas aí, claro, para pessoalizar no Ney, porque o Ney também acompanhou a doença do Cazuza. E ele fala ali, né? Ele era... na época se criou, quer dizer, não sei se criou, mas falava muito nesse termo, né, do grupos de risco. Sim. Dentro daquilo ali, o Ney era total grupo de risco, né? Sim, tanto que ele fala no filme assim, escapei, por que eu escapei? Por que eu escapei, né? Uhum. Não, e eu quero falar de... Quero falar disso, mais uma coisa do Ney, e eu ia voltar, por exemplo, tipo assim, eu era jovem, assim, quando começou as notícias de AIDS, assim, adolescente, né, ali, 85, 86, começaram, assim, a ter algumas coisas que eu me lembro, assim, e cara, era a gente estava se descobrindo, adolescente, sexualidade, assim, e aí era um troço assim, não pode mais, não sei, sabe, aquelas coisas, e sempre associado na época associado a gays, sempre. Ficou e também drogas, pessoas usuárias de drogas também. Ficou essa... Já existia preconceito por si só, sabe? A AIDS veio e aumentou esse preconceito ainda mais, porque era uma coisa assim, olha, se tu for gay tu vai morrer, porque tu vai pegar AIDS e tu vai morrer. Então esse estigma foi muito, muito forte, sabe? Assim, a AIDS deixou de ser uma sentença de morte bem mais adiante, né? Foi mais nos 90. Assim, tanto que eu lembro, assim, acho que o primeiro caso que a gente tinha notícia assim, de gente famosa que foi diagnosticada com AIDS e não morreu é o Magic Johnson, né? O Magic jogador Johnson. de basquete. Que até então se achava que também vai morrer. Porque assim, Cazuza... só no filme ele... Eu acho que o Betinho foi por hemofilia, foi por sangue mesmo, o Betinho da campanha contra a fome. Enfim, o Cazuza com certeza. Eram vários, sim. Lauro Corona teve. Isso. E teve vários filmes, demorou para ter filmes sobre AIDS, assim, em Hollywood. Filadélfia foi o primeiro maior, assim. De uns anos para cá, depois passou a ter, né? Acho que tem um na HBO que é bem legal, que se chama The Normal Heart. Acho que aquela série, o Angels in America também. Angels in America, me lembro, claro. E depois passou a ser tratado de outra forma, assim. Mas ali nos anos 80 e 90 era decreto de morte, né? Eu ia te falar, voltando ao anacronismo, tu falou do decreto de morte, é porque eu gosto de falar de vivência também. Cara, eu vivi a infância nos anos 70 e tu não vai acreditar eu te dizendo, eu morava em São Leopoldo, uma cidade menor, não era Porto Alegre, que era um pouco mais avançada, mas nós na escola tinha as apresentações de fim de ano, apresentações e boa parte escolhia músicas dos Secos e Molhados para cantar. Às vezes não, eu, por exemplo, cantei num negócio da escola, primeiro, segundo ano, eu cantei O Gato Preto Cruzou a Estrada, Passou por Debaixo da Escada, cara, e era normal 3 ou 4 músicas nesses festivais de final de ano de música, as pessoas terem os Secos e Molhados, não era Gilberto Gil, não era Caetano, era os Secos e Molhados. Os jovens gostavam muito, e isso é uma coisa que eu tenho uma lembrança de infância, assim, a minha irmã, meus primos me mostrando, conhece esses caras, que legal, e eu não tinha acesso, assim, eu ouvia o que meus primos falavam, e eu já ouvia falar, por exemplo, eu não conhecia Led Zeppelin nos anos 70, mas conhecia Secos e Molhados, então era uma coisa que ele foi muito popular entre o público mais jovem também, isso nessa época. 2 aspectos que eu queria discutir contigo. O primeiro, né, a gente deu uma palhinha ali no começo, mas acho que a gente pode discutir um pouco mais agora, que é a atuação do Jesuíta, né? Que é um quê impressionante, né? Porque, de fato, eu concordo contigo, no começo eu dei uma estranhada do tipo assim, será que o Ney é o tempo todo o cara que vai arregalar o olho e vai olhar para o lado assim, vai fazer uma postura de coluna e tal? No começo eu estava estranhando. À medida que o filme vai passando o tempo, acho que isso vai diminuindo um pouco, né? Não sei se o Ney adulto, mas o Ney maduro acho que é mais equilibrado, assim. Mas, de qualquer forma, tu sempre compra o personagem, né? Nesse sentido, a atuação dele é brilhante. E por mais que tu saiba que a dublagem,
Tem horas que tu compra, né? De música, sim. Porque a dublagem, a gente já viu, assim, dublagem com... A boca mexe, mas não tem o... A gente tava com... É um lip sync, né? Eu não participei com vocês aqui, mas eu sei que vocês... Eu acho que vocês fizeram do Maria, do Callas, né? Sim, da Jolie. sim. E a Jolie não me comprou em todas. Ela... É porque tu sabe que é exatamente. Sabe que ela não ia chegar naquele ponto. É. Mas tudo bem, mas mesmo assim, as mexidas de boca... Porque, por exemplo... agora eu vou dizer, eu cantei em coral, a gente tinha exercício de diafragma e tem um exercício corporal. Até ela estudou muito. Exatamente, né? ela estudou 7, 8 meses. Mas voltando a isso, o exercício corporal, a gente sabe que o corpo mexe. Sim. E aqui tu expande. E na Maria Callas eu não comprei. No Jesuíta eu comprei, entende? Não estou dizendo que a Jolie seja melhor ou pior, mas a Jolie não ganhou nenhum prêmio nesses festivais. E para mim, mais do que isso, assim, tu consegue ver algumas, não vou dizer lutas internas ali do personagem, mas tu consegue ver os dramas do personagem na interpretação dele, né? Sim. Aquela coisa de... A relação com o pai, que parece que no começo ela vai ser irreversível, um rompimento. Eles conseguem recuperar e tu vê que ele tem muito carinho por aquele pai, né? E às vezes tu consegue ver isso no olhar, né? Que é mais importante. E depois na própria relação, tanto com o Cazuza quanto com o Marco, né? Tu consegue ver ele sentir as dores e as alegrias do personagem, né? Se eu colocasse assim, eu colocaria ele num troféu Joaquim Fênix de mergulhar em personagem, porque eu acho que ele consegue chegar quando a gente vê o Joaquim Fênix fazendo o Johnny and June lá, o Johnny Cash, a gente, tu bota o Johnny Cash do lado falando assim, tu bota ou se expressando. E mais que isso, assim, é uma interpretação, não é uma tentativa de imitação, assim. Não é o Rami Malek fazendo o Fred Mercury. Que assim, sim, todos os seus méritos e tal, mas era um tipo de interpretação. Aqui, tanto que eu brinquei, tem horas que eu acho ele mais parecido com o Robert Downey Jr. fisicamente, a cara dele, do que com o Ney Matogrosso. Mas tu compra o personagem, tu compra aquela versão dele ali. Então acho muito boa a interpretação dele. Acho que uma questão que vai aparecer por ser uma cinebiografia de um cantor, não é um musical. Não, né? Ainda que tenha muitos números musicais todos dentro de um contexto, né? Uhum. Tipo assim, ele vai ter uma cena maior com mais tempo de música, porque ele vai estar fazendo um show, daqui a pouco outro show, sabe? Não tem como tu não ter muita música. Com a do Dylan, com o Completo Desconhecido, tem muito menos, né? Tem talvez metade. Mas eu acho assim... Mas eu acho que é na mesma linha. É diferente, por exemplo, da do Elton John. Sim. Que ele tá. Que eu gosto muito, tá? Sim. Mas que é assim, tu tá falando e do nada tu começa a cantar como um musical. Aqui não tem nada disso. Uhum. Sempre tem um porquê do tu tá cantando, assim. Nós esquecemos de um nome, a Ermila Guedes, do Celso Sonia, né? Cara, também é outra... Claro, ali ela tá no papel secundário, a mãe dele, assim, enfim, mas é outra grande atriz, assim, ele reuniu, assim, o Rômulo Braga. Eu gostei dele muito numa série... eu não sei, se eu não olho a memória, mas é uma série que se passa na fronteira, eu acho que é Polícia Federal, uma coisa assim, que se passa na fronteira entre o Nova Iguaçu, Foz do Iguaçu e Paraguai, ali que eles fazem. Ele é um delegado da polícia. Ele é uma dessas. Com a Maeve Jenkins? É isso. Essa que vai ter segunda temporada. Vai ter segunda temporada, não me lembro o nome. Da Netflix, mas né? é tipo Polícia Federal o nome, assim, alguma coisa assim, que eu gostei dele. DNA assim. do crime, não é? Uma coisa assim? DNA do crime, exatamente, esse aí. Isso. E eu achei muito legal, o Rômulo ele tem uma consistência, e nessa coisa do pai duro, assim, o pai duro, mas ao mesmo tempo um cara que gostava de música, tinha vitrola, e a música fazia ele, tanto que tem uma cena no filme, podemos contar, não sei, tipo que quando se nota que ele acompanhava a carreira do Ney, assim, como ele sabia, e ele achava o Ney um grande artista, mas aquela famosa história, o teu pai tem orgulho de ti, mas nunca fala pra ti, só fala pros outros. E ao isso mesmo acontece, tempo, né? E ao mesmo tempo tu vê que lá pelas tantas ele cantava músicas, tipo, regravava músicas que o pai gostava. Que tinham a ver com o pai. Que o pai gostava. Então, sabe, tem toda essa parada. Outra coisa que acho que não vai surpreender ninguém,
tendo em vista que é uma cinebiografia do Ney Matogrosso. Sim, vai ter muita cena de sexo. Sim, vai ter muita nudez. Mas o filme até é menos sensual do que poderia. Eu não sei se tu viu agora há pouco tempo o Queer? É Queer? O Queer não vi do Fassbender com... Isso. É bem mais. Tipo assim, esse é um filme que tem, sim, as relações ali, bastante. Acho que as cenas de sedução ali, quando não tem, talvez tenha uma tensão sexual maior do que nas que tem. Tipo, a cena dele com o colega lá do exército, no começo. Tu vê que existe uma tensão sexual absurda entre os dois, e eles se encontram em 2 momentos e tu fica pensando assim... Cara, se peguem logo. Exato. E não rola. E acho que essas cenas são mais sensuais do que propriamente as cenas de sexo, né? Sim. Tu falou de umas cenas e eu me lembrei do... No filme tem uma coisa que me chama muita atenção também. É o ambiente... que a gente não viveu, mas que eu gosto muito, que é o ambiente do final de 60 nos Estados Unidos, o ambiente pós-Woodstock ali, e o ambiente Flower Power, onde eles criavam, eles juntavam a galera, ficava 10, 12 pessoas sentadas, tocando um violão, fumando alguma coisa, assim, e um ambiente criativo dessa época, porque eu acho, assim, se a gente for ver a música brasileira, assim, dos anos 60, 70, os que não foram exilados, assim, era um ambiente talvez muito mais criativo do que o ambiente atual, que a gente tem acesso a tudo assim, porque, e aí vamos passar aqui, aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos uma coisa tipo Bicho da Seda, né, o Foguete Luz, Liverpool, coisa assim. Tinha umas bandas assim super criativas, tinha uns caras assim super criativos nesse ambiente do Flower Power, nesse ambiente da Amor Inclusive, Livre. Tem uma parte ali que os caras cobram ele, dizendo, o companheiro de banda lá, o português. O português João. E o cara diz assim, não, vamos usar boinas, porque nós somos a resistência. Ele diz, cara, eu posso fazer do meu jeito, eu não preciso ser essa resistência que tu acha, sabe? Eu posso chocar e posso ser muito mais contra tudo que tá aí de outra forma, né? Carlinhos, eu trouxe um material aqui porque eu te falei antes de começar, uma entrevista com o Ney em 17 que eu fiz, e aí eu tava falando dessa coisa dessa cultura do politicamente correto com ele, porque o Ney nunca foi nem de politicamente correto, mas ele sempre respeitou todo mundo, porque ele queria ser respeitado. E aí eu perguntei dessa coisa dos direitos, coisa assim, e ele disse assim, temos que deixar as pessoas serem quem elas são. Todos precisam ter seus direitos respeitados, sejam eles mulheres, homens, negros, índios, trans, tri. São direitos humanos, não só de minorias. Não adianta o governo, grupos, políticas religiosas quererem impedir alguém de ser o que é. Ninguém decide que agora vai ser trans. Não é uma decisão, uma escolha pessoal. Vamos parar com essa palhaçada e respeitar o outro, as diferenças. 2017 continuou valendo. Né? Continua valendo. Continua sendo preciso falar isso. E ele falaria isso nos anos 70 também, né? Então, assim, fora a gente tá falando do filme, a personalidade do Ney, eu acho, eu sempre digo assim, por que eu gosto de ir nos shows dele, por que eu gosto da pessoa assim. O cara se manteve intacto em toda a carreira. Ele não cedeu, claro, teve algumas mudanças, mas ele não cedeu. E eu acho que isso que transforma essa cinebiografia numa coisa, tudo bem, chapa branca, não muito crítica, não é chapa branca, mas não é tão crítica, mas transforma num filme com uma característica mais épica, porque alguém fez um filme sobre o Ney. Porque, de repente, tem já um grande filme sobre o Caetano, tem um grande filme sobre a Bethânia, tem um grande filme sobre o Gil. Eu ia te perguntar, antes da gente dar as nossas notas, eu ia encerrar te perguntando isso. Agora não são tão poucas, né, as cinebiografias de artistas brasileiros. E mais recentemente a gente está tendo uma onda de gente mais nova até. Sem pensar muito, há pouco tempo atrás teve algumas de gosto duvidoso ou não, tá? A do Claudinho Bochecha, a dos Mamonas. Do Chitãozinho também, o José Durval ali. Isso. E tem umas mais antigas também. Já teve do Luiz Gonzaga, enfim. Da Elis. Queria te perguntar quem tu acha que, assim...
tá faltando muita gente. Mas quem tu acha que assim, cara, se presta muito, tem uma história que se presta muito para ser contada no cinema? Sim, em cinebiografia, porque a gente nota, por exemplo, esses caras, Porque às vezes tu pode ser um puta artista, mas assim, a tua história não... Né? Sim, eu acho que esses, por exemplo... Tua obra é melhor que a tua história. Os baianos, por exemplo. O Caetano tem material que ele dele, tem 2 livros publicados com histórias autobiográficas. Verdade, o Tropical é o mais famoso. O Caetano merecia uma cinebiografia, assim, cara vivo ainda, que nem o Ney, 80 e poucos, tem o Caetano de 42, está com 82, faz 83. O Gil também, o Gil tem muitos docs familiares já, assim, mas, por exemplo, o Caetano já teria material. A Bethânia, que é inesgotável a capacidade... A Gal, já morta, também mereceria. A Gal ganhou, né? Aquela da... Mas eu até acho que merecia uma melhor. Merecia uma melhor, não desmerecendo. A Sophie Charlotte, né? Que aliás, vem fazer show aqui em Porto Alegre agora nessa semana. Bom, mas esses 3, assim, Caetano... E eu acho a mais difícil delas, já teve alguns, assim, é a do Chico. Porque o Chico, ele tem uma obra consistente... E algumas entrevistas, mas ele não dá entrevista faz mais de 30 anos, sabe? Entrevista essas grandes, assim, sabe? Não dá entrevista de jornal, não dá entrevista. E eu acho que a do Chico, falando de grandes personagens, os caras da MPB todos, assim, acho que mereciam, mas Chico, Caetano, Bethânia e Gil, acho que seriam os que eu falaria. Top. Então tá, então agora sim. Notinhas. 0 a 5 estrelinhas aí, pode ser meia também. Pode ser meia. Eu vou dar um 13,5, Carlinhos, 13 assim, porque para aquela coisa, quando for aquela obra-prima, aquele épico, a gente dá um 5, né? Eu fiquei em 4, tá? 4, fiquei também, bom. Mas acho que 13,5, 4,5 tá bom também. Tá de bom tamanho. Então, nossa dica de qualquer forma vai e veja, né? Porque vai veja esse... deixa eu perguntar pros guris aqui, quem é que está com a edição? Felipe Gerlach? Felipe Gerlach está nas picapes desta vez, certo? Então tá, valeu. Agradecer ao Gonzaga. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem com mais Last of Us, né? Mais Last of Us. Já saiu essa semana, eu e o Marcos falando do 3º episódio. Semana que vem a gente volta com mais Last of Us e mais alguma coisa, certo? Seus Amigos e Vizinhos com John Hamm, cara, é sensacional, tá nos 4 episódios já, é fantástico. Premissa, rapidinho, ele é um cara que administra fundos de rede, coisa de Wall Street, e ele é demitido. E aí ele mora num bairro super rico e começa a ver que as casas têm pouquíssima segurança, e começa a roubar as casas dos amigos, levar coisas que os caras nem vão dar falta, coleção de relógios. De boas, assim, cara, de boas. Sensacional. Entrou no Netflix o Eternauta, que é a série argentina com o Darín, né? Certo? Então tá. Valeu. Agora sim, um abraço, tchau.